E um ponto, né? Eu até estava dando aula de teologia esses dias, teologia sistemática, e falando sobre a realidade de Deus, né? Quem é Deus e se Deus sofre, né? E esse tipo de discussão que a gente sabe que na história da igreja, tradicionalmente, existe aquele conceito da impassibilidade de Deus, né? Um Deus que não sofre, que está imune, né, ao sofrimento humano, né, e ao sofrimento das pessoas, um Deus que, para preservar sua perfeição, não é afetado, né, por nada do que ocorre. Em contrapartida, um pouquinho mais para frente na história da igreja, depois da patrística, lá no século XVI, o Lutero vai trazer aquela teologia da cruz e vai falar de um Deus crucificado. E no final do século XX, tudo isso daí vai ser, de alguma maneira, resgatado por conta das duas grandes guerras, né? E eu queria te perguntar isso. Deus ele sofre. Onde está Deus nessa pandemia, nessa situação que a gente está enfrentando? E mais, como que Deus está se sentindo, né? Qual que é o pacto divino diante, né, dessa realidade que a gente está experimentando, que certamente está trazendo sofrimento em diversas esferas para a raça humana? Bom, uma das coisas que eu acho mais interessantes a respeito dessa questão tem a ver com o modo como Jesus tratou o sofrimento. Porque o pressuposto básico é o seguinte: se nós estamos falando de teologia cristã, nós estamos dizendo que Deus está em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Isso é um axioma entre todos nós que confessamos a Jesus como Cristo. Então, eu não procuro o sofrimento de Deus e nem nada de Deus aonde eu não posso encontrar. Deus, por definição, está para além de todo o meu melhor pensamento, de toda a minha melhor elucubração, de toda a minha melhor filosofia. Ele não é alcançável por mãos humanas, pensamentos humanos e nem reflexões humanas. Então, o mero ato de ficar refletindo sobre o Deus, Criador de todas as coisas, universos e multiversos, se ele sofre ou se ele não sofre, me parece uma tarefa absolutamente inócua e sem sentido em si mesma. Então, eu não me dou a esse trabalho, nunca me dei, durante todos esses anos de reflexão sobre o significado das coisas. Eu percebi logo no início que qualquer que fosse a argumentação teológica sobre o que Deus sente e o que Deus não sente, não valeria a pena nem tratar disso no Velho Testamento, onde o Deus do Velho Testamento sente muita coisa, tem ciúme, tem raiva, tem ira, se apaixona. Esse Deus no Velho Testamento, ele precisa de louvor, ele precisa de culto, ele não pede um templo, porque ele diz que nem os céus dos céus podem contê-lo. Todavia, ele, por hora, se chateia quando a casa dele está fechada, quando o louvor a ele não acontece. Quando o louvor, todavia, se torna mecânico, ele reclama e diz: quem me dera houvesse quem fechasse as portas dessa casa. Os sacrifícios e os cultos de vocês me são abomináveis. Meu coração pesa, sofro os vossos cultos e essa coisa toda. Então, para mim, o Deus do Velho Testamento ainda é uma projeção profética. Então, eu estava dizendo que o Deus do Velho Testamento vem com todas essas passionalidades humanas. Quando a gente encontra em Jesus, o caso é tão sério que o Nietzsche,
O Nietzsche disse que uma das coisas que mais gerou estupefação nele, em Jesus, foi que ele não conseguiu encontrar em Jesus uma gota de alma humana. Nesse sentido da, ai, meu Deus, que dor, eu estou aqui, estou morrendo ali, eu não estou fazendo nada, e o que eu posso fazer para socorrer essa multidão? Ao contrário, ele tem compaixão, mas ele não sofre de culpa. Certo. Não há uma dor culposa. Ao contrário, ele diz, eu vejo esse povo, há 3 dias permanecem comigo, sem ter o que comer e beber. Ele constata. E, naquele caso, ele toma uma providência. 5 pães e 2 peixinhos, comida para muita gente. Mas você não vê essa angústia, como, por exemplo, quando trazem a notícia de que a Torre de Siloé tinha desabado sobre 18 pessoas que estavam lá. Você não vê nenhum tipo de expressão, oh meu Deus, como a vida é injusta, como os fenômenos da natureza são incontroláveis. Não tem nenhuma discussão sobre a soberania de Deus a respeito. Ele só simplifica e diz, olha, o modo de morrer não é o que importa. A única coisa que importa na vida é o modo de viver. Mas se vocês não se arrependerem, todos igualmente, morrendo de modo feio ou morrendo de modo elegante e bonito, todos perecerão se não houver uma mudança de consciência em vocês todos. O lugar onde você só vê 2 choros de Jesus nas narrativas do Evangelho. É aquele choro sobre Jerusalém, que na realidade é um soluço, e o choro diante da tumba de Lázaro, que é um derramar de lágrimas meio raivoso, no sentido de, meu Deus, como eles têm dificuldade de entender que a vida é mais do que o corpo. E chama Lázaro para fora. Agora, no mais, ele ama o jovem rico e não faz nenhuma adulação para o cara não ir, ao contrário, para ficar. Não quer ficar, vai. Ele ama os seus, mas diz, quereis vós também retirar?